Ora, muito boa tarde a todos os presentes. Hoje vamos dar início às apresentações que decorrem da leitura do romance Esteiros de Soeiro Pereira Gomes. Queria, antes de tudo, e em primeiro lugar, saudar e agradecer à colega bibliotecária, a professora Dora, que nos tem recebido aqui já em diversas ocasiões desde o início, pelo menos do mês de outubro, não é verdade? Começou esta aventura da leitura. E à minha colega Dora, que também aderiu ao projeto dentro do grupo disciplinar de português e no âmbito da promoção da leitura na escola. A biblioteca, como sabemos, é um centro aglutinador destas tarefas, enfim, destas atividades que nos levam a melhorar os nossos conhecimentos, que nos levam a melhorar o nosso conhecimento do mundo, o relacionamento entre os tempos, entre gerações e compreender de onde viemos e para onde vamos. Muitas vezes a literatura tem esta vertente de nos... umas vezes anda à frente da história, não é? Porque anuncia novos tempos. Por exemplo, o nosso Júlio Verne, no século XIX, anunciava o homem na Lua e no centro da Terra. Portanto, era uma situação completamente inimaginável para a ciência. Em todo o caso, essa perspectiva de que a literatura, como hoje se poderá dizer, não traz nada, não acrescenta nada, isso é completamente erróneo, é errado. Nós sabemos que é através dela que podemos ter o contacto entre as mais diversas situações que ocorrem no mundo, entre as várias culturas, e, portanto, tornaram-nos homens e mulheres, rapazes e raparigas, mais esclarecidos para melhor viver a nossa vida. Depois, queria também explicar ainda a gênese deste projeto de leitura e animação da leitura. Já em anos anteriores temos realizado vários projetos. Este ano elegemos como temáticas fundamentais da leitura. Claro que são os livros do Plano Nacional da Leitura, sem dúvida, isso está sempre em cima da mesa, mas também trazer outros livros que não estejam nessa lista. Os livros que trouxemos estão quase todos na lista, excetuando o livro vencedor, que foi Os Esteiros. Os Esteiros, de Soeiro Pereira Gomes, portanto um livro publicado em 1941, numa época muito especial e que trata, sem dúvidas, de uma situação social muito, muito atual também, não é? E que atravessou praticamente todo o século XX. Isso tem a ver com, por exemplo, as questões do trabalho infantil, a questão do abandono escolar, as doenças crónicas como a tuberculose e infectocontagiosas, a imigração e, portanto, todo um conjunto de aspectos sociais que a arte conseguiu valorizar e, ao mesmo tempo, através dela, denunciar. O projeto tem outra vertente muito interessante quanto a nós, não é verdade? Na medida em que ele centra-se essencialmente naquilo que poderá ser o gosto do aluno. É claro que nestas questões os professores também têm o seu gosto e a sua liderança é determinante, sem dúvidas, mas quando se organiza um projeto desta natureza deve também dar-se a palavra aos alunos. E a palavra foi dada. Portanto, o projeto iniciou-se em outubro, selecionámos previamente 7 livros exatamente, e tinham que ter todos o âmbito de uma componente social, digamos, tratar um assunto, um problema social, seja o ensino, seja o abandono escolar, seja a pobreza, seja a exclusão social. Portanto, tinham que ter todos uma ligação mais ou menos neste domínio, na temática do social. Portanto, essa componente social e esse compromisso social era muito importante. Nesse âmbito, por exemplo, nós trouxemos para a biblioteca, trouxemos alunos à biblioteca, aliás, e pesquisámos e estivemos a selecionar livros. Por exemplo, passaram por cá os contos do Manuel da Fonseca, os contos do Miguel Torga, Novos Contos da Montanha,
passou por cá os Esteiros, do Soeiro Pereira Gomes, que veio, digamos, a merecer os votos das turmas do 9º ano. Essa avaliação consistia, explica-se muito depressa, consistia em preencher uma grelha. Os alunos organizavam-se em grupos de 3, 4, 5 no máximo, e os 5 livros, aliás, os 7 livros iam passando de uma forma circular para que todos os grupos analisassem o mesmo livro. Portanto, o livro 1 passava pelo grupo 1, o livro 2, portanto, havia uma roda sequencial de livros. No fim, a grelha tem, cada grupo tem uma grelha preenchida, não é? Com itens que eram avaliados, por exemplo, numa sessão dessas na biblioteca, só pode ser avaliado aquilo que é visto a priori, aquilo que é visto imediatamente, como sejam elementos paratextuais. A capa, o título, o subtítulo, a contracapa, se houver dedicatória, um prefácio, uma sinopse. Portanto, esses elementos eram avaliados em grupos de alunos. Portanto, no fim, cada item desses tem uma pontuação de 1 a 20, não é? E no fim soma-se o livro que tiver mais pontos, é o livro eleito para esse período. Neste caso foi Esteiros, do Soeiro Pereira Gomes. Ora bem, então qual é o contexto? A mim compete-me fazer essa apresentação, vou terminar brevemente, para dar a palavra hoje à apresentação de 2 grupos ainda, não é? Dou a palavra à minha colega Dora e depois há 2 grupos que farão a apresentação também da sua proposta, daquilo que leram do livro e a sua proposta de análise no tempo de hoje. Ora, Os Esteiros, de facto, é um livro publicado em 1941, já disse, surge num movimento estético-literário que se enquadra no neorrealismo, que é um movimento, digamos, estético-literário que abrange todos os continentes. Aliás, ele começa por ser um movimento mais do continente americano, por força da crise de 1929, e rapidamente se estende para a Europa e por todos os continentes. Só para termos uma ideia, por exemplo, o primeiro grande livro, um dos grandes livros considerados do neorrealismo, é Os Capitães da Areia, do Jorge Amado, que foi publicado em 1937. Portanto, o Brasil também não vivia uma situação muito feliz e Os Capitães da Areia são exatamente rapazes, meninos praticamente, portanto, que abandonaram a escola entre os 10, 11 anos, 12, 13, 14 anos, portanto, da vossa idade praticamente, e o Jorge Amado, então, coloca-os a viver todos juntos, digamos, como um quartel, não é? Como se fossem um grupo de soldados, não é? Daí o nome Capitães da Areia, não é? Eram eles que mandavam naquela zona. E, portanto, são miúdos que estão entregues a si próprios, já não ao Deus dará, portanto, tornam-se marginais, roubam, etc. É uma situação social de veras preocupante. A ação passa-se na cidade de São Salvador da Bahia, do Nordeste, e isso, portanto, como eu disse, publicado em 1937, portanto, antes da Segunda Guerra Mundial ainda. Logo em 1939 também há um romance que teve, enfim, êxito, um êxito enorme, do norte-americano John Steinbeck, As Vinhas da Ira, que também tem uma temática social, não é? Portanto, trata de uma família de lavradores, de camponeses, que se vê aflita porque os bancos fecharam o crédito, os rendeiros, os donos das terras querem, digamos, retomar as suas terras por força da crise e têm que abandonar o seu território e emigrar, digamos, e foram para a Califórnia, neste caso. Portanto, à procura de uma vida melhor que nem sempre se consegue. O êxito da imigração nem sempre é evidente. O nosso Soeiro Pereira Gomes, portanto, um homem também implicado política e socialmente, muito, muito implicado política e socialmente, um homem que dedicou a sua vida, de facto, às causas sociais, escreve, entre outros livros, Os Esteiros, e publica em 1941 a primeira edição, até uma edição um pouco clandestina, não é? Na medida em que
tem desenhos do próprio Álvaro Cunhal, que era um grande desenhador, um grande pintor, um grande artista, além de ser um político, não é? Álvaro Cunhal. O Soeiro Pereira Gomes coloca os miúdos, portanto a temática também é a infância, os miúdos órfãos, abandonados, miúdos que abandonam a escola, miúdos que têm um futuro, enfim, escuro, nublado, e que, portanto, também se dedicam, ao fim e ao cabo, a atividades marginais e, portanto, não têm sucesso na vida, porque a escolarização não é uma evidência, o único refúgio é o mundo do trabalho e, portanto, temos aqui uma situação de trabalho infantil. O lugar das crianças seria na escola, na sua formação, como desejava, por exemplo, a personagem Gaitinhas, e acabam por ter de ir trabalhar muito cedo para sustentar a sua família, para se sustentarem. É claro que eu não vou entrar agora na trama e na enumeração das várias peripécias, isso compete aos grupos que cada um escolheu uma temática de acordo com aquilo que se passa no texto, que se passa no romance, e a partir daí irão ler aqui fragmentos também, não é? Dessa situação, para ilustrar aquilo que querem documentar, e não vou abrir muito esta parte, vou centrar-me ainda noutra questão, que é a questão. Então, o que é isso do neorrealismo? Os jovens que estão agora a iniciar e que depois para o ano irão, digamos, para o ensino secundário, irão falar, portanto, em escolas literárias, em escolas estético-literárias, em movimentos literários, movimentos artísticos. Aliás, na disciplina de História, com a qual também estabelecemos uma parceria, abordaram algumas temáticas ideológicas, nomeadamente as ideológicas, que passam também pelo livro, não é? A questão das ideologias nos anos 20, 30 e 40 do século XX. Portanto, o confronto ideológico entre aquilo que é, digamos, a visão capitalista e uma visão ideológica mais socializante ou socialista, marxista. E, portanto, todo esse confronto está também um pouco incluído no romance Soeiro Pereira Gomes. Os neorrealistas tinham uma vertente artística que visava exatamente denunciar situações de injustiça social, situações de pobreza, situações de trabalho infantil e, portanto, situações que, ao fim e ao cabo, não deixem realizar as condições de vida que todos aspiramos. Portanto, por um lado, há uma vertente ligada ao mundo campestre, ao mundo rural, portanto, uma defesa dos camponeses. Por outro lado, também, por força da industrialização, os autores neorrealistas, sejam eles pintores, sejam eles romancistas, poetas ou mesmo escultores, centram-se também naquilo que é a vida no subúrbio da grande cidade, como sejam Lisboa e Porto, por exemplo. É o caso concreto dos esteiros que se passam, enfim, na Alhandra, na zona de Vila Franca de Xira, no concelho de Vila Franca de Xira. Ora, sendo Vila Franca exatamente um concelho com particularidades que obedece ao critério daquilo que é a filosofia neorrealista, portanto, há um conjunto de homens que trabalham no campo, os camponeses, há um conjunto de homens e de mulheres, não é? Que começam por trabalhar nas fábricas, portanto, uma situação rural e industrial, mesmo aqui às portas de Lisboa, e que tinha condições de vida muito degradantes, especialmente as crianças, não é? Essa questão é uma questão determinante na obra, não é? Na medida em que vai dar um suporte, uma vertente social que tem a ver com as crianças, e por isso é que nos aparece o número de heróis. Quem é o herói desta obra? Não podemos eleger um, não é? São as crianças, não é? É o Ginete, é o Gaitinhas, é o Malécio, é o Maquineta, é depois a Tia Rosa, a Madalena, o Manuel do Bote, o Sr. Castro. Portanto, este é o único que tem um nome de senhor, é o Sr. Castro, é o Zé Vicente. Portanto, aqui este conjunto de personagens formam, digamos, um espaço social que dão uma forma ao romance e precisamente o leitor retira daí lições
daquilo que é a situação concreta de cada um. Por exemplo, a orfandade, não é? Ou então aquilo que é a vida de marginalidade a que o Gineto se entregará, portanto irá ter dificuldades e, portanto, acaba por cometer alguns delitos, não é? Pequenos delitos de assaltos, roubos, e é preso, e isso, portanto, é sempre uma situação da dependência de uma causa social que não foi atendida. Ora, os esteiros têm essa particularidade, sem dúvidas, de nos confrontar com a realidade social, a realidade histórica, que é uma realidade que muitas vezes a história nos oferece, de facto, uma surpresa enorme, porque a ficção, por um lado, e a realidade têm uma diferença muito ténue, muito quase indecifrável. Aquela realidade parece-nos hoje longínqua, mas ela está presente. Se virmos as crises económicas e as crises sociais, afetam sempre tudo o que é os elementos laterais da formação humana, seja a escolaridade, seja o acesso à cultura, seja o acesso à formação. Portanto, os esteiros ainda continuam um documento, como documento, não é? Ainda atual, e é uma obra particularmente interessante na medida em que vai ao fundo daquilo que as crianças e jovens, portanto, na pré-adolescência, pensam, e, portanto, é um desfazer dos sonhos. Aquela situação catastrófica socialmente desfaz os sonhos de muitas crianças. A título de exemplo, para dar depois a palavra aqui à colega Dora e aos alunos, eu trazia de uma leitura anterior dos esteiros, porque ler os esteiros por si só poderá fazer-se em casa, na verdade. A leitura coletiva ganha outros aspectos e outros contornos que nos fazem tornar mais sociais. E, digamos, perceber também o ponto de vista do nosso colega, porque é que ele analisa aquela reação daquela personagem daquela forma e eu vejo de outra forma. E porque é que um adulto vê assim e um jovem, um adolescente como vocês veem de outra maneira. Portanto, isso tem a ver com aquilo que é o conhecimento do mundo. Não é? O conhecimento do mundo tem essa particularidade de nos oferecer um contorno muito específico acerca do mesmo acontecimento. A relevância, para mim, que sou mais velho, é diferente para vocês que são mais novos. Uma das alunas, portanto, ela apresentou a figura do Gaitinhas, não é? A personagem Gaitinhas e todo o seu percurso ao longo do romance, e a certa altura, como exercício complementar, uns tinham que fazer uma entrevista à personagem, portanto, imaginando que teriam passado 70, 80 anos, não é? Portanto, teriam naquela altura 70, 80 anos. Como é que eles reagiam àquela situação? A vossa colega, isto é uma atividade de 2015, a vossa colega resolveu escrever uma carta e eu leio aqui um excerto, não vou ler toda a carta. A carta para Gaitinhas diz assim: Linda a Velha, novembro de 2015. Caro Gaitinhas, em pleno século XXI tomei conhecimento da tua situação de vida. A vontade de seres alguém era muita, mas a doença da tua mãe e a imigração sem sorte do teu pai levaram-te a abandonar a escola e o teu sonho escureceu como os teus dias. Depois andaste pelas ruas, como tantos meninos, e em vez de irem aprender e conviver como as crianças normalmente fazem. Hoje muitos de nós não sabem o que é isso, e ainda nos queixamos de coisas banais. O meu pai recordou-me há dias que tu, Gaitinhas, talvez fosses um dos amigos do meu bisavô, quem faleceu cedo a mãe, com a gripe espanhola, e o pai tinha emigrado para o Brasil, tendo ficado por lá sem dar notícias. Nem acabou a escola primária, e um tio o levou para trabalhar numa fábrica perto de Vila Franca de Xira. Ainda era uma criança. Se calhar a fábrica era o telhal do Zé Vicente. Oxalá não voltem esses tempos.
Mas há ainda muitos lugares no mundo onde as crianças não têm direitos, não têm direito a aprender, não têm direito a brincar com os amigos, vão para a guerra como soldados ou entram na marginalidade como o teu amigo Gineto. Ora bem, esta é uma situação muito interessante, lembro-me perfeitamente de quem é esta carta, porque a jovem, na altura, o meu pai viu-me a ler o livro e lembrou-se do avô dele, que era o bisavô da menina, não é? Portanto, de facto houve ali uma certa familiaridade, não só pela condição social, mas também pela condição de serem conterrâneos, não é? Portanto, ao fim e ao cabo, de facto, o familiar desta menina bem podia ser um daqueles rapazes que nunca foram meninos, daqueles homens que nunca foram meninos, não é verdade? Espero que a sessão decorra conforme está previsto. Vamos então, eu vou dar agora a palavra à minha colega Dora, que fará aqui também a sua alocução, para depois darmos a palavra aos alunos. Muito obrigado.